Cara de muita sabedoria. Isso aí foi o que mudou minha vida para sempre, né? Aquela alimentação simplesmente trouxe um outro foco, uma outra possibilidade. E nisso, o caminho todo em seguida foi direcionado a isso, observando a alimentação. Quis sair, procurar outras coisas em outros países, saber mais, estudar. E acabei caindo nos Estados Unidos aos 23 anos e lá fiquei por 20 anos. Então hoje minha família está até aqui, eu me tornei americana também, amo de paixão aquele país porque me ensinou coisas incríveis que hoje eu posso estar aqui falando para vocês, executando em restaurantes. Eu trabalho no restaurante Central e faço um trabalho lá há 3 anos relacionado a isso, né? Então, muito bem, nos Estados Unidos eu tive a oportunidade de ver escolas relacionadas à alimentação, apesar de eu ser formada em artes plásticas, a alimentação sempre esteve ali no meu foco. Eu fui estudar, então, gastronomia francesa bacana na escola Pierre Camp, que é uma escola bastante conceituada, e dali eu fui procurar uma escola incrível também, que tem lá em Nova York, chamada The Natural Gourmet Institute. Eles formam chefes, 4 anos de curso, e os chefes saem dali com uma formação para trabalhar em qualquer lugar do mundo, sendo que ali você passa a conhecer as dietas de todas as culturas desse planeta. E aquilo lá me encantou de uma tal maneira que, em seguida, eu fui estudar medicina chinesa. Quando a gente passou por todos esses aspectos, a Ayurveda, a medicina chinesa, foi um foco bastante, foi um tema muito forte na minha vida, né? Então, a medicina chinesa está aqui há 20 anos, continuo estudando. Me tornei terapeuta, tanto em todas as áreas assim, da medicina chinesa, fui estudar Tuiná e artes marciais ao mesmo tempo, né? Me formei em artes marciais. Enfim, isso tudo eu estou falando para vocês porque quando a gente mexe com a saúde, mexe com o corpo e com todos os corpos que nós possuímos, você passa a ter uma outra visão de mundo. Muito bem, voltando ao Brasil, então, 11 de setembro foi o porquê que nós voltamos ao Brasil. Um ano depois, nós estávamos aqui em Florianópolis. Hoje eu entendo porquê, mas na época eu não tinha nem ideia, não conhecia, não sabia qual era a história que havia aqui. Hoje eu agradeço bastante porque essa cidade tem me dado a oportunidade de executar bastante coisa do que eu aprendi. Eu dei aula durante um tempinho em casa, na Lagoa, e essas aulas, esses cursos, tomaram uma proporção muito legal. As pessoas começaram a procurar, não só pela alimentação e coisas bacanas que eu dava em casa, mas eu sempre procurei focar a alimentação como cura, o alimento cura, e a gente precisa olhar isso aí direitinho, né? Tenho certeza que todos nós aqui sabemos do pai ou da mãe, infelizmente, da tia, todo mundo já teve alguma coisa, ou um câncer, ou diabético, enfim. Nós estamos numa situação atualmente em que todos nós temos alguma coisa para ser curada, com certeza, né? Estou falando do físico. Agora existe o emocional, existe o espiritual, aquilo tudo que a gente precisa dar uma olhadinha com mais profundidade. Depois desses cursos aí, que eu dava na Lagoa, eu resolvi passar para o centro e foi daí que eu conheci a Carolina, que é a proprietária do restaurante Central da Rua Bocaiúva e da Esteve Júnior, e ali começou um trabalho, a princípio, de dar aula, promover alguns cursos de alimentação saudável, alimentação e saúde, mas aí verifiquei que ali dentro, meu Deus do céu, um restaurante tem a proporção Central, todos aqui conhecem o restaurante Central? Acho, né? E restaurante Central hoje é uma referência, e todo mundo procura justamente pela alimentação saudável que tem. Mas quando eu cheguei lá nesse restaurante, eu percebi que um deles, 36 funcionários, estão lidando com o alimento, aquilo eu não podia engolir aquela coisa, simplesmente lidar com o alimento, serve, tá lá, põe no prato e tá. Comecei a oferecer um outro tipo de coisa, vou ler um projeto, então, para o restaurante, que é o seguinte, vamos dar uma olhadinha de onde vem esse alimento, o que nós estamos comprando, que tipo de ingrediente é isso, né? As embalagens que nós estamos colocando no restaurante, para depois ver que tipo de lixo, né,
dos resíduos orgânicos, resíduos sólidos que estamos gerando. Mas enfim, o meu foco sempre foi para dentro do restaurante, para os funcionários, para a educação dele, conscientização do que é lidar com alimento. Então eu vou fazer a apresentação aqui para vocês, vou fazer um comentáriozinho por que eu fiz isso daqui, tá? Hoje, o Restaurante Central, eu consegui fazer ali com eles uma rede de orgânicos de mais ou menos 13, 14 produtores, que vem lá desde a serra para meio serra e litoral. Por que isso, gente? Porque além de repensar o alimento dentro do restaurante, lidando com o alimento orgânico cada vez mais, em hotéis, em restaurantes, hospitais, né? Uma coisa assim que não dá para entender como é que os hospitais hoje não assumiram essa postura. Você está lidando com doentes e está comprando o quê? Então, sabe, é tudo isso daí para a gente poder saber o que nós estamos gerando de resíduos sólidos, de resíduo orgânico dentro de um local que tem uma cozinha industrial, uma cozinha comercial. O que é que nós estamos fazendo desde o começo? Sustentabilidade é uma cadeia, né? Não é uma palavra, não é uma maneira de simplesmente colocar sustentabilidade. A gente fala muito nisso, mas meu Deus do céu, sustentabilidade é sustentar uma cadeia, é um ciclo sistêmico que tem a ver com um começo, meio, um pequeno fim que recomeça novamente. Como é que nós estamos nos colocando dentro dessa cadeia? Tá? Então, o que a gente faz lá hoje? Estou dando o Restaurante Central como exemplo, porque esse projeto dessa sustentabilidade multidisciplinar foi possível colocar graças aos proprietários que têm uma cabeça muito bacana, aceitaram e me deram essa posição de realmente mexer com o pessoal, né? Além de tratar deles ali dentro. Então hoje o resíduo que a gente está gerando dentro do restaurante é muito menor do que era antes. Nós trocamos todos os produtos que faziam mal para a saúde. Exemplo, gordura vegetal, ninguém merece, né? Ninguém merece. Fritadeira, batatinha frita e gordura vegetal não dá, né? Certo? A quantidade de margarina que se usa em restaurantes, desculpa se tem alguém aqui, mas não dá, gente, isso aí não dá. É sabido que isso aí não tem para onde ir, as células não computam, o nosso DNA não aceita esse tipo de coisa no corpo. Por isso que vai parando em volta dos órgãos e de repente você lá se encontra com, além de diabetes, com colesterol bravo, né? Daqui a pouco você descobre que você está com um pequeno câncer sendo desenvolvido não sei aonde.